Boa noite. Boa noite. O IBGE mede o avanço da qualidade de vida dos brasileiros. De 2008 a 2018, a pobreza caiu de 44% para 22% da população. Apesar da melhora, em 2018, 46 milhões de brasileiros viviam na pobreza. Um estudo alerta para os riscos de explosão no uso incorreto do celular. A Universidade Federal de Santa Catarina inaugura um prédio exemplar na produção de energia limpa. A Justiça do Rio dá 5 dias para 123 Milhas apresentar garantias bancárias de que vai ressarcir quem teve pacote e bilhetes suspensos. O ex-presidente americano Donald Trump usa a foto do fichamento policial como propaganda eleitoral. A CBF reconhece o Atlético Mineiro como tricampeão brasileiro. O Jornal Nacional está começando. Uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostrou melhorias nas condições de vida das famílias brasileiras de 2008 a 2018. Mesmo assim, o país ainda tinha 46 milhões de pessoas vivendo na pobreza no período pré-pandemia. Os pais do Igor nunca estudaram numa universidade. Ele hoje faz medicina na Universidade Estadual do Rio e conta que boa parte dos colegas em sala de aula são de famílias de baixa renda como ele. Na minha turma eu tenho pelo menos ali uns 20 alunos parecidos comigo. Alunos de baixa renda como a Ariane dependem também do transporte. E até pouco tempo atrás, nenhuma linha de ônibus chegava até a casa dela em Paciência, na zona oeste do Rio. Pelo menos agora com esse ônibus, eu pego ele na rua da minha casa, não muito distante, né? E já tenho um pouquinho mais de segurança. O maior acesso de alunos de famílias pobres à educação foi um dos critérios levados em conta pelo IBGE. A pesquisa não considera fatores monetários, como o nível de emprego e renda, ao avaliar apenas questões estruturais da sociedade, como moradia, saúde e acesso a serviços financeiros, afirma que houve um avanço na qualidade de vida da população brasileira entre 2008 e 2018. O IBGE criou novos indicadores para medir a qualidade de vida da população e se baseou na última pesquisa de orçamentos familiares, feita há 5 anos atrás. É um recorte inédito sobre a vulnerabilidade e a pobreza, calculadas a partir de 6 dimensões. Os setores foram subdivididos em 50 itens, que apontam problemas sociais, como lugares onde o lixo não é coletado, pessoas que não têm fogão e geladeira em casa ou que estão com as contas de água, luz ou gás atrasadas. As famílias que se encaixam em pelo menos 8 desses itens têm algum grau de vulnerabilidade. Já quem se enquadra em 16 ou mais entra na linha da pobreza. O IBGE afirma que numa década a pobreza no país caiu de 44% para 22% da população. Apesar da melhora, em 2018, 46 milhões de brasileiros viviam na pobreza. E os vulneráveis, que eram quase 82%, passaram a ser 63%. 132 milhões de pessoas nessas condições. A pobreza diminuiu principalmente nas áreas urbanas. O Nordeste registrou 15 milhões de pobres a menos. Entre as regiões, teve a maior queda em números absolutos. E a pesquisa também confirma quem mais sofre com a pobreza. A pobreza se concentra mais nas famílias com crianças do que sem crianças. Se a gente olha para as famílias onde a pessoa de referência é preta ou parda, a gente observa que a pobreza continua concentrada mais nas famílias com essa característica. Esse professor de sociologia lembra que a pandemia teve um impacto em áreas importantes como educação e saúde. E apesar das mudanças que aconteceram depois da coleta de dados, os indicadores divulgados agora serão fundamentais para direcionar as políticas públicas. A gente tem muita coisa para ser feita para melhorar esses indicadores para os próximos 10 anos e, além disso, com o desafio das áreas que foram afetadas pela pandemia. Uma iniciativa do INSS para tentar acelerar a concessão de benefícios acabou criando um embaraço. Com o aumento da automação de atendimento, passar as informações pela internet virou problema para muitos brasileiros.
Quase 4 em cada 10 pedidos de benefícios ao INSS foram analisados por um sistema automatizado nos primeiros 7 meses deste ano. É mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. O INSS diz que o sistema considera tudo o que a pessoa informa e cruza com outras informações de bancos de dados. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário diz que o problema é que o banco de dados, em alguns casos, está desatualizado e falta orientação ao beneficiário de que ele precisa retificar os dados antes de pedir o benefício. Antes do segurado, então, dar entrada no benefício, o ideal é ele conferir o sistema, o CNIS, que a gente chama de o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para que ele possa regularizar os vínculos, os períodos de trabalho, para que o robô efetivamente conceda o benefício corretamente. Hoje a fila por atendimento da Previdência Social tem 1.800.000 pessoas. O INSS diz que esse total abrange aposentadorias, benefícios assistenciais, pensões, auxílios e perícia médica. A orientação é que os pedidos sejam feitos pelo sistema, mas Soraya diz que não é algo simples. Eu ainda tive a ajuda do meu filho, que não tem. Você tem que digitar documento de 30 anos em PDF e mandar pelo sistema. Mesmo enviando todos os documentos, o pedido de aposentadoria da Soraya foi negado e uma advogada entrou com recurso. Outra reclamação comum é que o sistema informa, num primeiro momento, que a pessoa pode se aposentar, mas depois isso não se confirma. Roberto ficou surpreso ao saber que a aposentadoria tinha sido negada. Por que foi rejeitado? Eu vou falar com quem? Então eu tenho que procurar algum especialista, um advogado que vai me cobrar, ou um contador especialista, aquelas pessoas que vivem disso, né? Só que tudo na vida você tem que pagar. Segundo o INSS, os comprovantes apresentados pelo Roberto não se enquadraram nas regras para o benefício. E o caso da Soraya está em análise no Conselho de Recursos. O INSS recomenda a pessoas com dificuldades para usar o sistema automatizado que liguem para o telefone 135 ou agendem um horário numa agência do Instituto ou numa entidade que tenha parceria com a Previdência Social. A Justiça do Rio de Janeiro deu 5 dias para 123 Milhas apresentar garantias bancárias de que vai ressarcir os prejudicados pela suspensão de pacotes e bilhetes de viagem. Em Belo Horizonte, a Defensoria montou um plantão na porta da empresa. O ônibus ficou pequeno para tanta reclamação. Muita gente está querendo de volta o dinheiro da viagem frustrada. A Fabiana conseguiu contato, mas a resposta da 123 Milhas foi desanimadora. Ela falou, não, isso depende da avaliação do financeiro. Aí eu não aceitei a proposta. E como está tendo esse mutirão da Defensoria, eu vim aqui ver como legalmente a gente pode resolver isso. O mutirão da Defensoria Pública de Minas foi montado bem em frente à sede da empresa, que fechou as portas para atendimentos presenciais depois que suspendeu os pacotes de viagens promocionais. A maioria dos consumidores não aceita os vouchers parcelados, oferecidos como uma das formas de ressarcimento para serem usados em produtos da própria 123 Milhas. A Defensoria já entrou com ação civil coletiva contra a empresa. É da escolha do consumidor. Ele pode se habilitar na ação civil pública que foi ajuizada na quarta-feira pela Defensoria Pública ou escolher ajuizar uma ação individual, tendo em vista que existem casos de grande urgência. Tudo indica, né, que houve uma publicidade enganosa, captou diversos clientes e houve um descrédito e um prejuízo à confiabilidade e à transparência do mercado de consumo. Além das reclamações dos consumidores que continuam chegando de vários estados do Brasil, esse serviço de venda de passagens, como é oferecido pela 123 Milhas, também virou alvo de questionamento da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. A presidente da associação, Jurema Monteiro, diz que as plataformas de compra e venda de passagens com milhas criaram um mercado paralelo, que representa risco para o consumidor.
Ela diz que essas empresas oferecem passagens que ainda nem foram previstas pelas companhias aéreas. Hoje, a companhia aérea ela coloca à disposição a sua malha para ser comercializada, normalmente com 330 dias de antecedência. E tem empresas que trabalham nesse produto fictício, nessa promessa de voos, com 1, 2 anos de antecedência. Então, eles estão trabalhando e ofertando um produto que não traduz a realidade efetiva da oferta de voos que as empresas aéreas nossas associadas estão comercializando. No Rio, uma decisão da Justiça determinou que a empresa apresente garantias para o pagamento dos clientes prejudicados. Caso contrário, terá o bloqueio de bens no valor de 5 milhões de reais. Em São Paulo, na Paraíba e no Paraná, a Justiça também determinou que a 123 Milhas indenize alguns clientes. A Secretaria Nacional do Consumidor declarou que a empresa respondeu um questionamento sobre a suspensão da venda de pacotes de viagens promocionais e que a área técnica ainda está analisando. Ainda de acordo com a Secretaria, se as informações não forem satisfatórias nem atenderem aos requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, a Senacom pode adotar sanções que vão desde a aplicação de multas até a proibição da comercialização de novos pacotes de viagens. Em nota, a 123 Milhas declarou que está fornecendo aos órgãos de defesa do consumidor, entidades ligadas ao setor de turismo e demais instâncias competentes, todos os dados e informações disponíveis sobre a suspensão de emissão e venda de passagens aéreas flexíveis, a linha Promo, que os preços das passagens com valores atrativos eram obtidos em razão da liberalidade que o cliente concedia à empresa, de não a emitir imediatamente, mas aguardando ao longo dos meses a melhor condição de tarifas oferecidas pelas companhias aéreas, e que o aumento persistente dos valores das passagens aéreas ao longo dos últimos meses tornou o produto da linha Promo inviável. O Vladimir iria para Paris na semana que vem. A viagem foi cancelada. Ele procurou ajuda jurídica e tem esperança de solução diante da pressão feita por consumidores de várias partes do país. Eu espero que pelo menos eles devolvam, o nosso dinheiro de forma integral, com correções, o que for, que a gente consiga se planejar novamente para essa próxima viagem. Um estudo divulgado hoje alerta para o risco do uso inadequado do telefone celular. O técnico trabalhava na loja de celulares quando um outro aparelho que tinha sido deixado pelo cliente minutos antes explodiu. Isso foi o que restou do telefone. Levou um susto muito grande, podia ter explodido tanto no bolso do cliente quanto em qualquer outro lugar, Em várias regiões do Brasil, mais flagrantes do perigo. Em Paranavaí, Paraná, o celular virou uma bola de fogo. Em Gurupi, Tocantins, as chamas atingiram o rosto do técnico. O perigo também está dentro de casa. É que muita gente costuma colocar o celular para carregar quando vai dormir e esquece o aparelho ligado na tomada por longas horas. E isso pode provocar um superaquecimento e uma explosão. Vai dormir à noite, deixa ele pelo menos 1 metro distante, meio metro distante. Nunca use ele, não conecta ele para carregar, põe debaixo do travesseiro, porque você, além disso, você está esquentando ele mais do que o normal, você está abafando ele. A casa da dona Valdirene, em Jussara, noroeste de Goiás, pegou fogo depois que o aparelho explodiu na tomada. Eu peguei o celular e coloquei em cima de uma almofada que tinha na sala, E eu não sei o que aconteceu, só sei que na hora que eu acordei estava aquele fogaréu. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, quase 400 pessoas morreram este ano no Brasil vítimas de acidentes elétricos, quase 4% a mais em relação ao primeiro semestre do ano passado. Para evitar acidentes, este engenheiro eletricista diz que é preciso ter cuidados básicos. Não deixar ele em lugares onde podem estar molhados, porque isso provoca curto-circuito. Carregá-los e não ficar segurando enquanto está carregando. E por falar em carregadores, prefira os originais ou os que tenham o selo de qualidade
da Agência Nacional de Telecomunicações. O barato pode custar caro e até a tua vida. A Universidade Federal de Santa Catarina inaugurou hoje um prédio exemplar na produção de energia limpa. A arquitetura foge do padrão, mas é quando bate o sol que fica evidente que este não é um prédio qualquer. 367 módulos fazem da construção em Florianópolis uma grande geradora de energia. A novidade desse prédio é que os módulos fotovoltaicos eles foram usados como materiais construtivos mesmo e eles foram pensados desde a concepção do projeto arquitetônico. Por exemplo, nas nossas coberturas, ele está gerando energia, mas ele também é a vedação da nossa cobertura. Ou seja, é o telhado? Ele é o nosso telhado, exatamente. Nas fachadas, eles estão atuando tanto como vedação, ele é a nossa parede mesmo da edificação em uma parte, e na outra parte ele atua como brise, que nada mais é do que um dispositivo de sombreamento para o conforto térmico da edificação. O projeto é do Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina. Levou pouco mais de um ano para ser concluído. O prédio tem 4 andares. Foi projetado para aproveitar ao máximo a luz do sol. E assim os módulos fotovoltaicos conseguem gerar 16 mil kWh por mês. Energia elétrica suficiente para abastecer 65 casas com até 4 moradores. Levando em conta que no Brasil o consumo médio mensal de uma família desse tamanho é de 250 kWh. A energia gerada aqui vai abastecer os laboratórios que passam a operar no prédio. E o que sobrar vai ser usado como crédito para bater nas contas de luz do campus central da universidade. Entre 7 anos, a gente está estimando que vai ser o retorno do investimento. Só que essas placas têm 25 anos de garantia. Então elas vão durar 4, 5 vezes mais tempo do que o que eu preciso para pagar o investimento. A partir do ano 5, ou do 6, ou do 7, eu começo a gerar lucro até o ano 25, que é a vida útil dessas placas. Nos últimos 10 anos, a energia solar fotovoltaica ficou 86% mais barata. Por isso, hoje ela é uma tecnologia considerada competitiva, acessível e muito interessante para o consumidor reduzir a sua conta de luz e aliviar o seu orçamento. A seguir, espanholas campeãs mundiais de futebol ameaçam boicotar a seleção por causa do dirigente que beijou uma jogadora sem permissão. A CBF reconhece o Atlético Mineiro como tricampeão brasileiro. Depois do encerramento da cúpula do BRICS na África do Sul, o presidente Lula passou o dia hoje em Angola. Lula foi recebido no Palácio Presidencial com honras militares pelo presidente de Angola, João Lourenço, reeleito ano passado. Depois de uma reunião fechada, os dois trocaram condecorações. Os acordos assinados aqui no Palácio Presidencial angolano são de diferentes áreas, agricultura, educação e saúde, por exemplo, para o tratamento e diagnóstico da hanseníase. Lula passou o dia falando que essa viagem representa uma reaproximação do Brasil com o continente africano. Na Assembleia Nacional, onde também foi homenageado, o presidente Lula lembrou de uma das mais importantes líderes quilombolas do Brasil, a mãe Bernadette, assassinada semana passada na Bahia, para mais uma vez defender a luta pela igualdade de gênero e pela distribuição de riqueza e comida. Diante de parlamentares angolanos, defendeu o diálogo na relação entre os poderes. Na volta ao Brasil, semana que vem, Lula deverá tratar das condições do Congresso brasileiro para aprovar projetos importantes para o governo. É importante que a gente tenha a humildade de compreender que ninguém é obrigado a concordar conosco se nós não tivermos capacidade de convencer as pessoas de que aquilo é importante para o povo do país. De domingo a domingo, você tem que conversar com pessoas que você não gosta, com pessoas que não gostam de você, mas que a gente aprende a dialogar, porque essa superação da relação entre seres humanos reflete a nossa mais sincera crença nas virtudes da democracia. Ao longo do dia foram 5 discursos em vários compromissos diferentes. Em todos, Lula marcou o interesse estratégico do Brasil na África. O último foi no Fórum Econômico Angola-Brasil. Por uma plateia de empresários dos dois países, Lula disse que nos últimos anos o Brasil se afastou do continente, abrindo espaço para o avanço da China e que agora pretende voltar a se aproximar. As jogadoras da Espanha
campeãs da Copa do Mundo Feminina de Futebol no último domingo, anunciaram um boicote à seleção. O presidente da federação, Luiz Rubiales, beijou a jogadora Jenny Hermoso na boca, sem consentimento, na cerimônia de premiação da Copa. Rubiales chegou a se desculpar após a denúncia, mas dias depois avisou que não vai renunciar. Não vou admitir. Num comunicado, as jogadoras afirmaram que não vão aceitar convocações para a seleção se os atuais dirigentes da federação continuarem no comando. Rubiales apresentou hoje uma nova versão. Disse que o beijo foi consentido e foi desmentido por Jenny Hermoso numa rede social. Na Copa do Mundo de Futebol de Cegos na Inglaterra, a seleção brasileira goleou a Colômbia por 7-1 e terminou em terceiro lugar no Mundial. A Argentina foi a campeã, derrotou a China por 2-1 na disputa de pênaltis. A CBF reconheceu hoje que o Clube Atlético Mineiro foi o campeão brasileiro de 1937. Essa conquista se refere ao título do Torneio dos Campeões daquele ano, agora considerado equivalente ao Brasileirão. Assim, o Galo Mineiro passa a ter um total de 3 títulos brasileiros: 1937, 71 e 2021. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo no fim de semana. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, e boa noite para você. A semana do calor excepcional em agosto termina incrivelmente gelada. Na Serra Catarinense, onde fica Urupema, pode fazer 4 graus negativos e durante o dia os termômetros param nos 11 graus. Também tem previsão de geada em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Maria à fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima só de 15 graus. Em Curitiba, de 7 a 12. Em Florianópolis, de 11 a 17 graus. Em Floripa, o sábado começa com garoa e em Curitiba, com chuva. No Paraná, os temporais são esperados no litoral. Em São Paulo, da região metropolitana às praias. No Rio de Janeiro, de Paraty a Cabo Frio. Em Minas Gerais, na divisa com Rio e São Paulo. Tem possibilidade de alagamento e deslizamento, principalmente entre São Paulo e Rio. E os ventos também podem ser intensos. São Paulo e Rio são as capitais que correm o maior risco, com as pancadas de chuva persistentes. Na capital paulista, tarde com apenas 17 graus. No Rio, 23. Amanhã, da Baixada Santista em São Paulo, ao sul do estado do Rio de Janeiro, 70 milímetros de chuva. Bertioga e Mangaratiba ficam nesse trecho. Domingo mais gelado e o tempo piora no Rio. As instabilidades estão fortes devido a uma frente fria. Hoje ela ajudou a formar chuva entre Goiás, Tocantins, Pará e Mato Grosso. Em Cuiabá, não. Só que tem chance disso acontecer nesse sábado, depois de 71 dias de tempo seco. O calorão diminui um pouco. Só que ainda persiste em Palmas e Manaus, com 37 graus. Em Teresina também, com 38. São 10 graus a mais do que em Salvador. 28 também em Campo Grande. E tem esperança de alguma chuva em Goiânia, Brasília, Belo Horizonte e Vitória. Na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, ela pode vir mais intensa. Também de Campinas a Marília, no interior de São Paulo. E do norte de Mato Grosso ao sul do Pará. No Nordeste está a pior área de umidade baixa, especialmente entre Piauí e Bahia. Coincide com a onda de calor que exatamente por ali vai até segunda-feira. Um bom fim de semana. Renata e Bonner. Para você também, Eliana, obrigado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou análises preliminares sobre aquele apagão da semana passada que atingiu 25 estados, além do Distrito Federal. O ONS encontrou sinais de que, depois do desligamento da linha de transmissão Quixadá-Fortaleza 2, no Ceará, as fontes de geração de energia próximas não apresentaram o desempenho esperado de controle de tensão e que a linha de investigação mais consistente aponta que foi isso que desencadeou o efeito em cascata de desligamentos. O ONS afirmou que continua aprofundando as análises. O Globo Repórter desta noite é sobre canídeos. A seguir, o ex-presidente americano Donald Trump usa eleitoralmente a foto do fichamento policial.
O Gabinete de Segurança Institucional exonerou um segurança direto do presidente Lula. A Polícia Federal descobriu que o agente integrava um grupo de mensagens de militares que defendiam um golpe de Estado e faziam ameaças ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O tenente-coronel André Luiz Cruz Correia participou de viagens recentes de Lula. O nome dele estava no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que também fazia parte do grupo. O relatório sobre a atuação do GSI no dia dos atos golpistas apontou falhas de comunicação e de atuação para proteger o Palácio do Planalto dos vândalos. A sindicância durou 4 meses, de 31 de janeiro a 6 de junho. A investigação administrativa concluiu que as deficiências no fluxo e na qualidade de informações de inteligência constituíram fator determinante para o dimensionamento insuficiente das equipes de segurança presentes no Palácio do Planalto. A sindicância afirma que o GSI não recebeu qualquer e-mail da Secretaria de Segurança Pública do DF alertando sobre a dimensão dos atos golpistas e que o correio Sisbin, um dos canais oficiais de transmissão entre a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e o GSI, também não enviou nenhum informe oficial. O aplicativo Radar da ABIN, que poderia ser outro canal seguro para repassar informações de inteligência, não estava funcionando desde o ano passado. E o grupo de mensagens chamado CISP-DF Manifestações, da Secretaria de Segurança do DF, tinha como único representante do GSI o tenente-coronel da PM, Jader Silva dos Santos, que estava de folga desde o fim do ano. O tenente-coronel afirmou à sindicância que só se deu conta de que participava do grupo durante os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Mesmo assim, a sindicância sugeriu à Polícia Militar do DF abrir procedimento acusatório contra o tenente-coronel, por considerar que o fato de ele estar de folga não o isentava da responsabilidade de alertar as autoridades. O documento final ainda sugeriu ao Exército a abertura de procedimento acusatório contra o então chefe da Coordenadoria de Avaliação de Risco, Coronel Alexandre Santos de Amorim, porque ele não fez a correta classificação sobre a gravidade da situação. A investigação concluiu que o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, que foi visto entre os manifestantes, adotou técnicas de negociação e coordenação dos demais agentes para retomar as instalações e deter manifestantes, mas pede que se analise a responsabilidade subjetiva dele e de outras autoridades do GSI, uma vez que o sistema de segurança das instalações não se mostrou eficaz. Quanto ao Major José Eduardo Natali, flagrado dando água e cumprimentando manifestantes, o documento pontua que essas condutas não estão previstas nas regras internas. A sindicância também concluiu que houve indícios de deficiências no processo de comando e controle durante a invasão do Palácio do Planalto e, por isso, determinou a revisão do Plano Escudo e das regras de engajamento de segurança das instalações do Planalto. Nós não tivemos retorno das defesas do tenente-coronel da PM, Jader Silva dos Santos, e do coronel Carlos Onofre Cerejo Luz Sobrinho. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, se comunique com o ex-presidente, com a mulher, Gabriela Cid, e com outros investigados no Supremo nos casos dos cartões falsos de vacina e da venda ilegal de joias. Segundo Alexandre de Moraes, a medida é necessária porque a Polícia Federal ainda não conseguiu analisar todo o material apreendido e ainda vai tomar depoimentos de investigados. A PF afirmou ao Supremo que a análise dos dados do celular de Mauro Cid e de Gabriela Cid confirmam a participação deles na tentativa de um golpe de Estado. A Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu prestar homenagem aos vândalos golpistas. Os vereadores decidiram instituir o 8 de janeiro como o Dia do Patriota. O projeto de lei foi proposto dia 15 de março pelo então vereador Alexandre Bobadra, do PL, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico nas eleições. O texto, que não trouxe qualquer justificativa para a escolha da data, institui o 8 de janeiro como Dia Municipal do Patriota. É assim que se intitulam apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E o 8 de janeiro marcou os atos golpistas, quando vândalos invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília. O Supremo Tribunal Federal já tornou réus mais de 1.300 envolvidos. Eles vão responder por crimes como associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Por ser apenas a criação de uma data comemorativa, o projeto não precisou ser votado aqui no plenário, mas passou por 3 comissões e foi enviado para a sanção do prefeito Sebastião Melo, que não se manifestou dentro do prazo previsto. De volta à Câmara de Vereadores, a proposta foi promulgada pelo presidente da Casa. O vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, afirmou que a promulgação ocorrida no dia 10 de julho foi automática e criticou o teor do texto. Não é uma escolha do presidente de escolher os projetos que ele pode assinar a promulgação ou não. Já é automático essa promulgação. A minha visão é que, em primeiro lugar, que essa lei não deveria existir, né? Dessa forma, desse dia, né? Até porque não traz lucro nenhum para a sociedade, né? Não soma em absolutamente nada. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre afirmou que, assim como na lei do vereador Aldaciro Liboni, que em junho último incluiu a data de 8 de janeiro como dia em defesa da democracia, o prefeito Sebastião Melo silenciou, respeitando a decisão da Câmara Municipal, que aprovou para a mesma data a proposta do vereador Alexandre Bobadra. Hoje, um grupo de vereadores começou a se mobilizar para revogar a lei. Nós protocolamos um projeto de lei pedindo a revogação dessa data, a gente vai colocar em regime de urgência, vamos conversar com os líderes na reunião de quarta-feira da semana que vem. A homenagem da Câmara Gaúcha ao Dia do Patriota, em 8 de janeiro, também repercutiu em Brasília, onde 2 CPIs investigam os atos golpistas. Uma na Câmara Distrital do Distrito Federal e outra no Congresso Nacional. A relatora da CPI no Congresso, senadora Elisiane Gama, criticou a lei. Essa é uma lei que eu diria, ela ataca frontalmente o Estado Democrático de Direito. Tornar o 8 de janeiro uma data patriota é algo gravíssimo. Sem falar que, no meu entendimento, essa é uma lei inconstitucional. Iniciativas dessa natureza, elas estimulam, elas incentivam um dia que, de forma muito clara, foi um dia de tentativa de golpe. É uma data para ser esquecida, é uma data para ser lembrada apenas para que ela nunca mais se repita. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse hoje que desvios de conduta na instituição serão repudiados e corrigidos. A declaração foi na cerimônia de comemoração do Dia do Soldado, no quartel-general em Brasília. Entre as autoridades no palanque estavam o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Meus comandados, guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Jair Bolsonaro entregou ontem ao Supremo Tribunal Federal os extratos bancários dele do período em que ocupou a presidência da República. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e da mulher, Michele. A investigação é sobre a venda de joias presenteadas à presidência da República em missões oficiais. Donald Trump se tornou ontem o primeiro ex-presidente americano fotografado num fichamento policial. Todos os acusados de tentar fraudar o resultado da eleição presidencial de 2020 no estado da Geórgia se apresentaram às autoridades. O prazo terminava hoje ao meio-dia no horário local. O ex-presidente Donald Trump chegou a Atlanta no avião particular dele ontem e se apresentou na cadeia como qualquer outro acusado. Foi fotografado, tirou as impressões digitais e recebeu um número de presidiário. Trump vai responder ao processo em liberdade, porque os advogados negociaram uma fiança equivalente a quase R$1 milhão.
Esta foi a 4ª vez neste ano que Donald Trump teve que se apresentar às autoridades. Ele foi o primeiro ex-presidente a virar réu e agora é o primeiro a ter uma foto na ficha policial. Trump está tentando tirar vantagem disso e arrecadar mais dinheiro para a campanha de candidatura dele à eleição presidencial do ano que vem. Numa rede social, o ex-presidente disse que o processo criminal é uma interferência eleitoral. Mas é exatamente de interferência eleitoral que ele é acusado neste caso da Geórgia. A promotora Fani Willis tinha acabado de assumir o cargo quando Trump telefonou para o secretário de Estado da Geórgia para pedir que fossem encontrados votos suficientes para dar a vitória a ele no estado. Primeira mulher negra no posto, Willis se elegeu com a promessa de que não importa quem a pessoa seja, se ela cometeu um crime, vai responder por ele. Assim que o telefonema veio à tona, a promotora abriu a investigação, que durou mais de 2 anos. Na semana passada, ela anunciou as acusações contra Trump e 18 aliados dele. O ex-presidente responde a 13 acusações, incluindo a de chefiar uma organização criminosa com o objetivo de fraudar a eleição na Geórgia. To overturn Georgia's presidential election result. A seguir, artistas visitam o cenário do festival The Town. Artistas visitaram hoje pela primeira vez os 6 palcos do mega festival The Town, que começa na semana que vem em São Paulo. A história de um festival começa a ser escrita muito antes de a música começar. A lembrança do irmão mais velho está aqui. Em 1985 nascia o Rock in Rio. E hoje, os primeiros personagens da primeira edição do The Town foram conhecer o cenário paulistano da festa. Criolo, João e Luísa Sonza fizeram um tour sem pressa nenhuma pela Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos. Primeira parada é o palco Skyline, logo aqui. É nesse palco que a Luísa Sonza vai se apresentar. Luísa não conseguiu esconder o espanto. É o maior palco do festival e reproduz os arranha-céus de São Paulo. Para um artista pisar num palco, de modo geral, já é a coisa mais especial para qualquer artista. E nesse palco, então, é mais do que a realização de um sonho. É muito mais do que eu pensei que eu poderia chegar. A escalação desse palco teve uma alteração de última hora. A banda Queens of the Stone Age cancelou a participação no The Town por questões médicas. E no lugar, no dia 9 de setembro, entra a banda Yeah Yeah Yes. Segunda parada desse tour de hoje é o palco The One. Nesse palco aqui, a gente está bem na parte dos fundos, João e Criolo vão tocar. Vamos correr lá ver. João está contando os dias. A gente quer fazer logo. A gente chega logo, que eu quero estar ali na boca de cena. Quero entrar, quero fazer e quero conectar com a galera e vai ser muito lindo. E os olhos de Criolo transbordaram amor pela música e por tudo que veio com ela. Eu que sou daqui da Zona Sul, eu que sou do Grajaú, poder viver essa situação tão diferente, para nós é muito importante. Eu estou muito com o coração cheio de gratidão mesmo. São Paulo é cada rua, é cada viela, é cada beco, é cada escola, é cada praça, é cada lugar lindo de um cartão postal e é cada lugar esquecido que a arte vem e apresenta para o mundo, olha de onde a gente veio. Já se passaram quase 40 anos. Mas Roberto Medina, o idealizador do Rock in Rio e do The Town, diz que se sente como na primeira vez. Eu tô assim com aquelas borboletas no estômago, igual ao primeiro. É engraçado isso, eu tô nervoso, não fico há muito tempo, eu tô. Agora falta pouco. Em uma semana, milhares de pessoas escreverão juntas os próximos capítulos dessa nova história. Hoje à tarde, o cantor inglês Liam Payne cancelou por recomendação médica o show que estava programado. A organização do festival vai anunciar uma nova atração em breve. Depois de Terra e Paixão, tem Renz Garritz, Globo Repórter e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Sport Ituano pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas notícias da equipe do Sport e também as últimas informações da equipe do Ituano. O Sport, que vem de derrota na última rodada e é vice-líder, espera ganhar hoje jogando em casa
para tentar assumir a liderança do Brasileirão da Série B. Já o Ituano, que vem de ótima vitória na última rodada, busca mais 3 pontos para fugir de perto da zona de rebaixamento e começar a olhar para o G6. Então, se você é torcedor do Sport ou torcedor do Ituano, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta aí embaixo seu palpite, porque Sport e Ituano entram em campo nessa sexta-feira, pela 25ª rodada do Brasileirão da Série B. O duelo está marcado para as 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio da Ilha do Retiro. O Sport vem de derrota fora de casa para o Guarani e perdeu a liderança por Vitória. E diante do Ituano, busca a reabilitação imediata na Série B. Está em segundo, tem 45 pontos, 2 a menos que o rival baiano. Em um jogo, diga-se, especial, porque marca a despedida do prata da casa Luciano Juba, de malas prontas para reforçar o Bahia. O Ituano vem em boa fase e é um dos 2 invictos do segundo turno da Série B. Com campanha de 2 vitórias e 3 empates, no jogo passado venceu o Criciúma em casa com bastante autoridade, placar de 3 a 0. Na 13ª posição, com 29 pontos, o Galo de Itu tentará ganhar a primeira partida fora do estado de São Paulo em 2023. Pelo lado aí do Sport, ainda sem Diego Souza e com as dúvidas de Eduardo e Filipinho, o Sport deve seguir mexendo no time titular. Após a atuação abaixo do prata da casa Victor Gabriel na lateral esquerda, o venezuelano Roberto Rosales se lança mais uma vez como alternativa para estrear como titular. Outra possível mexida é a entrada de Fábio Matheus no meio de campo. Antes titular, ele deu vaga a Fabinho na rodada passada. Provável escalação então do Sport deve ter o Renan, Sabino, Rafael Thierry, Rosales e Everton, Fábio Matheus, Ronaldo Henrique e Jorginho, Luciano Juba, Edinho e Wagner Love. Já pelo lado do Ituano, substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Criciúma, o zagueiro Claudinho é dúvida para o duelo diante do Sport. Caso não tenha condições de jogar, o titular da posição será Rafael Pereira. Outra indefinição é na lateral esquerda. Mário Sérgio ficou de fora do jogo passado com uma lesão e foi substituído por Cauã Richard, que se manterá na posição, caso o Mário seja vetado pelo departamento médico. Então, provável escalação do Ituano deve ter o Jefferson Paulino, Marcel, Rafael Pereira, Cauã Richard e Yuri, José Aldo, Rafael Cavalheira, Ian Rolim, Wesley, Hélio Borges e Matheus Cadorini. O jogo hoje vai ser apitado pelo Felipe Fernandes de Lima, com assistente número 1, Fernanda Andréa Gomes Antunes, assistente número 2, Marciano da Silva Vicente, quarto árbitro, Thiago Nascimento dos Santos e no VAR, Emerson de Almeida Ferreira. O Sport é o vice-líder, são 24 jogos e 45 pontos, 13 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, marcou 34 gols, sofreu 20, tem um saldo positivo de 14 gols. O Ituano é o 13º, 24 jogos, 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 24 gols marcados, 24 gols sofridos, um saldo de 0. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.